Daqui do YouTube, Irmãos de Fé, juntos evangelizando os grandes centros. Muito bem, meus irmãos de fé, estamos aqui continuando nossa gravação dos vídeos. Hoje nós estamos refletindo sobre a liturgia desse domingo, que é um domingo cheio de motivações, né? Nós temos... só presta atenção aqui. Presta atenção, pode falar. A Ascensão do Senhor. O que mais? O Dia das Comunicações Sociais. Olha aí. Nós temos também o início da semana, que dá começo às... reflexões e orações pelas unidades cristãs, né? Dia de Nossa Senhora, aniversário da aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Isso, e Dia das Mães. E Dia das Mães, é claro, né? Então, como é que a gente consegue juntar tudo isso dentro de uma liturgia só, né? Apesar de que Dia das Mães não é uma festa litúrgica, né? Mas por tradição, né? A gente sempre encontra um lugarzinho para botar a festa de Dia das Mães, né? Bom, mas vamos ao que interessa, né? A liturgia desse domingo, que é a Ascensão do Senhor. O Senhor sobe ao céu. E o que a oração do dia nos propõe? Eu sempre gosto de unir, né? Não unir, mas resumir, né, a liturgia do dia, me baseando na oração do dia. Diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Então, é isso que nós celebramos na Ascensão, né? Jesus Cristo, ele sobe aos céus, ele que é a cabeça, ele leva junto consigo quem? A nossa humanidade. A nossa humanidade, o seu corpo místico, né? O seu corpo místico, que é a igreja, né? Esse corpo que nós estamos inseridos a partir de quê? A partir do batismo. Do nosso batismo, evidentemente, né? Quando nós nos batizamos, nós nos inserimos nesse corpo. Quando nós caímos em pecado mortal, nós então nos separamos deste corpo e ficamos dependentes da misericórdia de Deus para voltarmos ao caminho do bem, porque para nós voltarmos é a própria graça de Deus também, né? Tudo é graça, né? Até aquela canção, né? Não é bem uma canção, um refrão orante, né? Cantamos hoje, né? Na nossa reza lá. Corto nada, não vou cortar mais nada. Como é que é? Indo e vindo, trevas e luz. Tudo é graça, Deus nos conduz. Tudo é graça de Deus. Mas aí, nós olhando para a primeira leitura, no versículo 4, diz assim: durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém. Esse é o nosso tema principal, né? Digamos assim. Porque não vos afasteis de Jerusalém. O que está querendo dizer? Está querendo falar de uma cidade específica? Claro que não, né? Eu nunca fui em Jerusalém. Você já foi em Jerusalém? Não. Você foi, João? Eu não. Então, nós não fomos nessa cidade física porque não nos interessa a cidade física. Essa Jerusalém é símbolo da igreja. E o que é essa igreja? É o corpo de Cristo. Não vos afasteis do corpo de Cristo. Não vos afasteis da igreja. Não vos afasteis deste corpo místico, desta comunidade cristã. Mas esperai pacientemente a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Quem está falando aqui é São Lucas, apresenta para nós as palavras de Jesus, que foram ditas numa refeição, numa Eucaristia, né? Uma celebração ali com os seus discípulos. Depois ele continua: João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Aquele povo que sempre demonstra que entendeu tudo que Jesus falou, né? Jesus vem com um ensinamento e o povo vem: é agora que vais restaurar o reino político de Israel? E Jesus não estava falando disso, né? E Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis
o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém. Se essa Jerusalém é a comunidade cristã, a comunidade na qual nós fazemos parte, esse corpo místico, então é nesse lugar eclesiológico e teológico que nós devemos ser testemunhas. E aí nós nos perguntamos, como é que está acontecendo alguma coisa aí? Falta o quê? Eu acho que é um problema gramatical, né? Ou um problema de leitura, né? Um problema literário, né? As pessoas não sabem mais ler, está aqui escrito, tudo no preto e no branco. E qual a dificuldade de entendimento disso tudo, né? Porque a pessoa se batiza, entra na comunidade e vira um sanguessuga. Quantas comunidades estão cheias de sanguessuga, né? As pessoas que estão penduradas na igreja só para se promover. Só que, na verdade, Jesus queria era testemunhas. E é por isso que a gente reza, né? Pela unidade dos cristãos. Porque o povo hoje em dia está mais interessado em brigar uns com os outros, né? Estar em contenda uns com os outros do que viverem em unidade, né? Todos acreditam em Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou o amor. E esse povo, que nós estamos no meio deles, né? Estamos inseridos no meio desse corpo, dessa comunidade, que se apega a coisas pequenas, né? Um caso muito concreto, nós vemos aqui em São Paulo, agora, quando caiu aquele prédio, né? Caiu o prédio lá no Largo do Paissandu, atingiu uma igreja luterana, se não estiver enganado, né? Dom Odilo foi lá, cedeu uma igreja católica para os luteranos celebrarem, né? Fazerem os seus cultos. O que aconteceu? Blasfêmia. Blasfêmia. Como é que o cardeal faz uma coisa dessa? Não sei o quê. Começa, né? Os fundamentais. O que a gente pode fazer, né? Gente, será que Jesus Cristo está incomodado com isso? Será mesmo que Jesus está incomodado que o cardeal cedeu, né? Só emprestou, na verdade, né? Uma igreja católica para um grupo de irmãos luteranos? Eu acho que Jesus Cristo está muito mais incomodado com a mesquinhez, com o orgulho, com a avareza, com as rixas, com as contendas, com a falta de amor. E aí pode fazer uma lista de coisas que acho que Jesus Cristo estaria incomodado. Mas está incomodado porque uma igreja foi emprestada? E ainda dizer que é blasfêmia, né? Tem cabimento, às vezes nós nos apegamos a coisas pequenas, né? Coisas pequenas que de fato não são essenciais. Porque o que importa é sermos testemunhas de Jesus Cristo. E como nós, um dia desses, estávamos refletindo, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão muito longe de Deus. Tem pessoas que estão fora da igreja, estão em outras denominações religiosas e podem estar muito mais perto de Deus do que nós que estamos ali 24 horas dentro da igreja. Aqui no versículo 10, os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Que São Lucas escreveu palavras bonitas, né? Mas se a gente for traduzir tudo isso que está escrito, o que é que São Lucas está dizendo para nós? Vamos trabalhar, meu povo. Pare de olhar aí para o céu, ficar com a cara cheia de dente, olhando a vida passar, né? Vamos trabalhar, que Jesus vai chegar ao seu momento, mas não vai ser agora, né? Precisa ficar aí parado olhando que não será agora. Jesus voltará, sim, voltará. Mas quando será? Nós não devemos saber nem os tempos, porque só ao Pai, né? Diz o que Jesus, né? A vós não cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. A nós devemos fazer o melhor e trabalhar para a construção do reino de Deus. Esse reino que se manifesta nas coisas pequenas, né? Na humildade. Depois, na segunda leitura, que é de Efésios, versículo 20, diz assim: Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer tipo
que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude. Como é que é? A plenitude daquele que possui a plenitude universal. E é aquilo que nós estávamos dizendo, né? Jesus Cristo é a cabeça, nós somos os seus membros. Fazemos então parte desse corpo místico, né? Que é a igreja. E um corpo sem cabeça é o quê? Um corpo morto, sem vida, né? Morreu. E uma cabeça sem corpo também é uma anomalia completa, né? Então nós entendemos que quando a cabeça vai para o céu, quando nós celebramos hoje essa festa, essa solenidade da ascensão do Senhor, que essa é a entrada de Cristo no reino dos céus, a cabeça não vai sozinha, ela vai junto com o seu corpo. Nós estamos juntos com Jesus, subindo ao céu. Agora custa-nos saber se de fato nós estamos unidos a esse corpo, né? Se de fato nós aderimos pela fé a Jesus Cristo. Quando nós acreditamos em Deus, é preciso também seguir os seus mandamentos, como São João diz, né? Quem crê em Deus, siga os seus mandamentos. Porque quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. É mentiroso. E qual é o primeiro e maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É questão, é quase matemática, né, o Evangelho de São João. Depois, então, no Evangelho de Marcos, diz assim: naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Não eram 12? Judas traiu. Ficou 11, né? Que depois entrou, então. Mas aqui só tem 11, né? Por enquanto ainda não foi substituído. Quem poderia substituir aqui? Completar os 12 aqui? Matias. Não, de Matias vem depois. Cada um de nós, né? Aqui tem uma vaga. Cada um de nós pode ocupar essa vaga que está aí, né? 11 discípulos. Falta algo, porque são 12 os que foram chamados, são 12 as tribos de Israel, são 12 essas colunas da igreja dos apóstolos, né? Mas está faltando alguém aqui. Esse alguém pode ser ocupado por cada um de nós, né? Isso se nós nos dispusermos, né, para ocupar esse lugar. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, é preciso fé e sacramentos. Mas tem que parar aí. É só isso o suficiente? Não é preciso sinais. Tem sinais que acompanham os discípulos de Jesus Cristo. Que sinais são esses? A cura dos doentes, o livramento de todo mal. Onde é que está escrito isso? Vamos lá, estou brincando. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então, meu amigo, se não tem sinais que o acompanham, então desconfie que sua vida está meio complicada, né? Agora, sim, esses sinais aqui não são sinais mirabolantes, né? É para fazer as montanhas andarem, né? Para fazer chover fogo do céu. É justamente uma vida coerente com os seus ensinamentos e é capaz de ser promovido por uma fidelidade evangélica pela qual este mesmo evangelho
através dos sinais visíveis da presença do ressuscitado no meio da comunidade, se tornam sinais autênticos e verdadeiros na minha vida. Ou seja, é vida de Jesus que penetra a minha vida. E isso faz com que justamente eu possa dando passos de acordo então com os ensinamentos de nosso Senhor. O que me leva a ser para uma outra pessoa, um outro Jesus. Que bonito, gente. Que lindo. Isso é importante, né? Em resumo, a gente poderia dizer: pelos frutos Se conhece se conhece a árvore. Se a árvore é azeda, será que lá a seiva é o Espírito Santo? Será que ela está sendo regada com a água do batismo, com a água dos sacramentos, com a água das virtudes, o seguimento dos mandamentos, né? Uma árvore que dá bons frutos é porque ela está sendo cuidada, está sendo regada, né? Tem ali uma base que é fundamentada na palavra de Deus. Mas se não tem, então são contra-sinais, né? Ou você dá testemunho ou você dá contra-testemunho. Jesus chama no Evangelho, na primeira leitura também, a nós a sermos testemunhas. da verdade. Não a sermos contra-testemunhas. São duas posições perfeitamente possíveis de acontecer, principalmente no cenário atual em que nós estamos vivendo, né? Uma igreja que é chamada a ser uma igreja profética, uma igreja que é testemunha desse Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, se fez presente ali com seus discípulos, apareceu a eles depois, subiu aos céus e realizou a promessa do Espírito Santo, que nós vamos agora começar a fazer aquilo que nós chamamos de novena, né? Novena de Pentecostes, né? Pedindo a unidade dos cristãos, né? Essa unidade ela está bem longe de ser conquistada, né? Mas não é impossível. Mas pelo menos peçamos a capacidade desses cristãos de trabalharem juntos, né? Trabalharem juntos por uma vivência fraterna, né? Porque é muito, digamos assim, um dos maiores contra-testemunhos atuais que nós temos é justamente a divisão dos cristãos, né? Cristãos que acreditam num mesmo Deus, acreditam em Jesus Cristo, mas têm divergências enormes. E um grande desafio que se vive hoje em dia é isso, né? Mas esta solenidade que nós celebramos hoje, ela vem nos dizer exatamente isso, né? A entrada de Jesus Cristo no reino, nesse reino definitivo, né, já é a nossa vitória. Porque nós estamos aí, como nosso colega que gosta de usar aquela expressão, né? Nós estamos enxertados em Cristo, né? Pelo batismo, estamos aí unidos. Só conseguimos nos separar pelo pecado mortal. E ainda assim, pela misericórdia de Deus, nós temos o sacramento da confissão para retornarmos a esta unidade perfeita com Deus. Então, isso nós devemos buscar, né? E uma palavra que nós poderíamos dizer para as nossas mães, né? Essas mulheres que, de fato, são para nós exemplos de santidade, né? Tem aquela passagem bíblica que diz assim: a mãe será capaz de se esquecer de algum dos filhos que gerou? Uma pergunta, né? Será que alguma dessas mulheres, dessas mães, será capaz de se esquecer do seu filho? E segue dizendo: se existir tal mulher, se existir, né? Deus jamais se esquecerá de nós em seu amor. Então essa é a nossa certeza de que pouquíssimas mães são mães que a gente fala, as mães desnaturadas, né? Então, a nossa alegria é de que 99% das mães, não sei de onde foi que eu tirei essa estatística, né? Mas é válida, né? 99% das mães são mães que, de fato, se dedicam, dão a vida pelos seus filhos. E isso eu falo particularmente da minha, que é a dona Edna, tem também a dona Alcilene, a dona Sônia. Pois é. Então, todas essas mulheres, um abraço
especial para cada uma delas neste dia de hoje, né, que já começa nessa tarde de hoje, mas amanhã, propriamente domingo, nós estaremos celebrando. Não posso estar aí fisicamente, alguns dos meus colegas vão estar fisicamente aí com suas mães, mas aí no Piauí, a minha mãe, meu grande abraço, minha grande estima, a senhora continua sempre nas minhas orações e em julho estaremos aí para nos confraternizarmos e celebrarmos juntos Nossa Senhora do Carmo nesse mês de julho, né? Que nós celebramos aí na nossa cidade de Piracuruca. Mas enquanto isso, fica aqui os meus cumprimentos, a minha gratidão a essa mulher, Edna Maria, que deu a minha existência juntamente com meu pai, evidentemente, mas que nesse segundo domingo de maio ela receba o meu apreço, o meu abraço, todo o meu carinho por meio aqui das ondas do YouTube. E a você que me acompanha por este canal Irmãos de Fé, aproveite aí para se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar o seu gostei aí, clicar nesse símbolo que tem aí embaixo e compartilhe com seus amigos. Vamos propagar essas reflexões que nós estamos aí desenvolvendo a cada dia sobre, e no domingo, no final de semana, sobre a liturgia do domingo, né? E durante a semana sobre o Yucat. Até mais.